Eu vou começar essa história contando uma cena que me deixou ajoelhado no chão de cerâmica de uma varanda em Villa Hauer. 17 de março de 2024, quarta-feira, 10h47 da manhã. Sala dos professores do Colégio Medianeira de Curitiba, Rua Coronel Dulcídio, número 542, bairro Batel. Eu, Padre Aldo Sangirardi, 67 anos, jesuíta italiano nascido em Bergamo, Lombardia, diretor-geral do Medianeira há 30 anos. Batina preta de algodão fino que minha irmã Dona Lúcia mandou de Bergamo no Natal passado. Crucifixo de prata da minha ordenação em 1981. Reunião emergencial. Coordenadora pedagógica Dona Rosângela Mascarenhas, 56 anos. 5 professores. Tema: cancelar inscrição dos 6 alunos do Certame Latino Nacional da SEC que aconteceria em São Paulo em 23 de junho. Professora Beatriz Lacerda, 58 anos, principal professora de latim do colégio há 22 anos. Internada no Hospital Cardiológico Constantini em Vila Isabel desde 14 de fevereiro com infarto agudo mais cirurgia de revascularização. 6 meses de afastamento médico. Substituto Dr. Fernando Cardoso, 32 anos, doutorando UFPR. Pronúncia clássica restaurada enquanto Beatriz treinou alunos em pronúncia eclesiástica vaticana. Pronúncias diferentes. Em 3 semanas, 4 dos 6 alunos pediram desistência. Voz cansada, coordenadora, a gente vai ter que cancelar inscrição este ano. Não dá. Vamos perder primeira edição em 9 anos. Paciência. Pena de Henrique especialmente, moço tinha estudado muito. Dona Marlene Krieger, 68 anos, faxineira, está limpando janela da sala dos professores com um pano úmido de veja multiuso. Está há 12 minutos limpando, entrou em silêncio, ninguém notou. Em 31 anos de colégio, ninguém nota Dona Marlene entrar, ela aprendeu a entrar sem fazer barulho. Marlene de uniforme cinza claro padrão Medianeira, touca branca apertada na cabeça grisalha, sapato Vulcabras preto, avental azul marinho recém-lavado. Marlene escuta toda a reunião. Para de limpar 3 segundos quando escuta cancela a inscrição. Mão direita aperta pano com força. Recompõe. Continua limpando. Reunião encerra 11h12. Professores saem. Eu fico recolhendo papéis. Marlene termina a última janela. Pousa pano no balde amarelo Karcher. Caminha 7 passos até a porta da sala. Para. Vira corpo lentamente. Voz controlada, sotaque alemão suave sob português perfeito. Padre Aldo, com licença, fia. Eu olho para cima distraído. Sorriu o sorriso paciente que italiano usa para brasileiro humilde que ele acha digno de pena. Dona Marlene, claro. Diga. Mas com pressa porque eu tenho missa às 11h30. Marlene não treme. Voz firme, padre. Eu sei latim. Se o senhor quiser, eu posso ensinar os meninos do certame. Eu rio, não disfarço. Voz condescendente, Dona Marlene, a senhora é excelente funcionária. 31 anos limpando nossos corredores com dedicação. Eu agradeço. Mas latim não é coisa para qualquer um. É língua morta acadêmica. Não dá, dona. Obrigado mesmo assim. Volta pro trabalho, fia. Marlene não vai. Fica parada. Olha para mim 5 segundos. Vira corpo lentamente. Fala, em latim clássico ciceroniano perfeito, pronúncia restaurada do século I a.C., sem hesitar. Pater Aldus Sangirardi, ego latini loquor, simi probari velis, paratus sum. Cícero Vergilius Tacitus Augustinus, quod cunc velis, lego verto explano. Padre Aldo Sangirardi, eu falo latim. Se o senhor quiser me testar, estou pronto. Cícero, Virgílio, Tácito, Agostinho, qualquer um que o senhor quiser, eu leio, traduzo, explico. Eu congelo. Pulmão para 3 segundos. Latim que eu acabei de escutar é latim de doutorado. Latim de Vaticano.
Sai da boca de uma faxineira que eu desprezei 31 anos sem perceber. Eu não sabia naquele instante que essa mulher carregava nas mãos calejadas uma tese doutoral defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma em 23 de junho de 1989, summa cum laude. Eu não sabia que essa mulher tinha amado em silêncio um padre jesuíta italiano de Bolonha por 4 anos na Biblioteca Apostólica Vaticana. E que esse padre tinha morrido de leucemia em 17 de novembro de 1993 sem ela conseguir confessar amor. Eu não sabia que essa mulher escolheu lavar chão em Curitiba por 31 anos como penitência. Para entender essa cegueira minha, eu preciso te levar para trás. Vamos lá. O tic-tac do relógio de pêndulo na minha sala ecoava pesado, marcando exatas 6 da manhã. O frio de Curitiba embaçava os vidros duplos da janela, mas de onde eu estava, no alto do meu escritório revestido em carvalho no Colégio Medianeira, a visão era perfeitamente nítida. Lá embaixo, o desfile diário começava. Por XKN e SUVs da Volvo encostavam no meio-fio. Motoristas particulares de luvas brancas abriam as portas para adolescentes que arrastavam mochilas de grife, calçando tênis que valiam mais do que o salário de um ano de um professor da rede pública. A mensalidade aqui girava em torno de R$ 4.800. A nata da sociedade paranaense, filhos de desembargadores do TJPR, médicos renomados, executivos da Renault. E eu, Padre Aldo Sangirardi, era o maestro incontestável dessa orquestra de privilégios. Ajustei o colarinho clerical impecavelmente engomado, sentindo o tecido rígido contra o pescoço. Olhei para o meu reflexo no vidro. Um homem de 67 anos, no auge do respeito público. 7 vezes campeão nacional do certame latino. Capa da Gazeta do Povo. Minha mente, por um instante, viajou no tempo. 14 de maio de 1957. Bérgamo, no norte da Itália. O contraste entre o luxo que me cercava agora e o cheiro de cimento molhado das calças do meu pai, Dom Lorenzo, um pedreiro de mãos ásperas, me deu um sorriso de canto de boca. Eu vim do pó. Da devoção de minha mãe, Dona Julieta, uma costureira que passava as madrugadas dobradas sobre tecidos para me colocar no seminário menor aos 12 anos. Lembro das lágrimas dela manchando o banco de madeira na primeira fileira da Catedral de Bérgamo na minha ordenação em 81. Depois dali, o mundo se curvou aos meus diplomas. Especialização em filosofia tomista. Mestrado sob as asas do cardeal Bernardini, na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Aos 28 anos, desembarquei no Brasil, trazendo na mala livros seculares e uma bagagem invisível que a Europa implanta na alma, a arrogância silenciosa. Aquela presunção elegante, que você não sabe que carrega até o dia em que o destino te joga de joelhos no chão. Puxa uma cadeira, minha filha. Aceita um cafezinho coado na hora? Vamos lá, porque a história desse padre pomposo tá só começando. O orgulho é um bicho manso, de pelo macio, que a gente alimenta todo dia até ele morder a nossa própria mão. Presta atenção nos corredores brilhantes dessa escola, sou. A vergonha começa aqui de mansinho, onde a hipocrisia veste roupa de marca e fala latim. O primeiro grande passo em falso da minha vida moral, meu primeiro plot twist pessoal de pura arrogância, tinha nome, sobrenome e segurava um rodo. Dona Marlene Krieger. A ficha dela cruzou a minha pesada mesa de mogno no dia 1º de fevereiro de 1994, logo que assumi a diretoria-geral. Eu passei os olhos pelos dados em menos de 2 minutos. Marlene Krieger, 37 anos, nascida em Pomerode, descendente de alemães. Ensino fundamental incompleto. Cargo: auxiliar de serviços gerais. Salário: R$ 320. Dei uma canetada rápida, o tinteiro azul carimbando o destino de uma vida. Não pensei nela por mais de 3 segundos. Nos 31 anos seguintes, nossos encontros somaram mais de 11 mil cruzamentos pelos corredores do Medianeira. O ritual era patético de tão engessado. Eu caminhava a passos largos, minhas mãos sempre cruzadas nas costas, o sapato de couro italiano estalando no piso.
Ela estava invariavelmente ajoelhada, esfregando manchas invisíveis, envolta no cheiro ardido de água sanitária, a camisa do uniforme azul sempre puída nos cotovelos. Bom giorno, Dona Marlene. Como está a família em Santa Catarina? Eu dizia, com aquela voz aveludada, inclinando levemente a cabeça. Era o meu teatro de caridade diário. Eu me sentia um santo por direcionar a palavra à faxineira. Bom dia, seu Padre Aldo. Estão todos na paz do Senhor, graças a Deus, ela respondia, nunca levantando os olhos além da fivela do meu cinto, as mãos apertando o pano encardido. Eu não esperava a resposta. Meu olhar já estava longe, conferindo a hora no meu relógio, a mente ocupada com orçamentos milionários. No Natal, eu ordenava que a secretaria lhe entregasse um panetone balduco. E assim, eu lavava minhas mãos. Eu nutria por ela um afeto paternalista, o típico preconceito que olha para o humilde como alguém desprovido de intelecto. Eu jamais perguntei qual livro ela lia. Jamais questionei por que seus olhos, tão silenciosos, pareciam guardar um oceano de pensamentos. O pecado invisível, aquele que cometemos sorrindo, é infinitamente pior que o pecado consciente. O assassino confessa e chora. O arrogante bem-educado apodrece por dentro, achando que tem cheiro de flores. A ruína do meu reinado começou na quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro de 2024. O sol mal tinha saído quando o telefone disparou. Era o Dr. Eduardo Marinho, cardiologista. Sua voz estava embargada, um sussurro engasgado que me gelou a espinha. Sua esposa, Beatriz Lacerda, nossa professora de letras clássicas de 58 anos, a alma do colégio, havia sofrido um infarto agudo. Ela dirigia o seu Toyota Corolla pela Avenida 7 de Setembro. A dor no peito a fez jogar o carro para o acostamento. 9 minutos até o SAMU chegar. No dia seguinte pisei no quarto gelado do Hospital Costantini. O cheiro de antisséptico me deu náuseas. Beatriz, sempre tão imponente declamando grego, agora parecia um passarinho frágil sob lençóis brancos. Cateterismo. 3 artérias obstruídas. 3 pontes de safena com o Dr. Manfrini. Afastamento rigoroso de 6 meses. Eu me aproximei da cama. Ela procurou minha mão com os dedos trêmulos. Padre Aldo. A voz dela era um fio, interrompida pelo bip constante do monitor cardíaco. Vai dar para mim voltar pro certame, em junho? Os meninos precisam de mim. Ajeitei meu paletó, forçando um sorriso de confiança inabalável que não chegava aos meus olhos. Beatriz, por favor. O foco agora é a sua recuperação. Descanse. Nós cuidaremos de tudo. Saí do hospital com o coração na garganta. Faltavam meses para a competição nacional de latim, o prêmio que chancelava a mensalidade absurda da minha escola. Em um pânico controlado, transformei minha sala em um centro de operações. Passei noites em claro fazendo ligações internacionais e interestaduais. Procurei o Dr. Henrique Cavalcante, da PUC do Rio. Ele riu no telefone e pediu 67 mil reais. O orçamento inteiro da escola para o projeto era de 14.200. Recorri a Dom Frei Atanasius, em Olinda. A resposta arrastada pelo tempo doeu nos meus ouvidos. Aldus, fia, rootantoto anos. Ginoshi nome Laciano Viaggiari. Posso mandar os livros, nada mais. No limite do desespero, aceitei a indicação da UFPR. Fernando Cardoso, 32 anos. Um doutorando magricela com óculos de armação redonda e a empáfia de quem acha que inventou a roda. Contratei-o a contragosto por R$ 4.200 mensais. 7 de março. A primeira aula. Sala 207. 6 alunos brilhantes, os herdeiros de Curitiba, cadernos importados abertos em cima das mesas. Fernando entrou na sala empurrando a porta com o ombro, ignorou o bom dia dos adolescentes e começou a rabiscar o quadro. Ele abriu a aula recitando Cícero, mas não no latim eclesiástico que nossos alunos amavam e dominavam. Ele usou a pronúncia clássica restaurada. Quicero, ele exclamou batendo o giz no quadro. É assim que os romanos falavam. Henrique, cuja família fundou meia dúzia de hospitais na capital, ergueu a mão,
confuso. Professor Fernando, a dona Beatriz ensinava diferente. Cícero, com som de C. Fernando parou, ajeitou os óculos na ponta do nariz e soltou uma risada nasalada de puro deboche. A sua querida professora ensinava um latim medieval corrompido pela igreja, um dialeto morto para rezar missa. Eu estou aqui para trazer o rigor acadêmico aos senhores. A menos que não tenham capacidade intelectual para acompanhar o nível de uma pós-graduação. O silêncio na sala foi sepulcral. Fernando não estava ensinando, estava esmagando o ego de adolescentes que nunca haviam sido contrariados na vida. A arrogância acadêmica colidindo com a arrogância financeira. Em 3 semanas, a tragédia se consumou. Camila fechou o estojo e saiu no meio de uma tradução. Rafael parou de ir, Beatriz Schmidt e Lucas foram os próximos. Restaram 2 alunos cabisbaixos. 4 dos meus 6 campeões haviam desistido, enojados com a pedantice do substituto. O sonho do 8º título consecutivo estava em ruínas no chão da sala 207. Na manhã cinzenta do dia 17 de março, o vento uivava do lado de fora do meu escritório. Chamei Rosângela, a coordenadora de ensino. Sentei-me pesadamente, afrouxando a gola clerical, o rosto envelhecido uns 10 anos. Rosângela, minha voz estava rouca. Prepare o comunicado. Vamos cancelar a inscrição do certame este ano. Acabou. Não há solução. Pega o lenço só. Vamos continuar, porque agora o caldo vai engrossar de verdade. Naquela manhã fria, enquanto o grande Padre Aldo jogava toalha, abraçado ao seu próprio desespero e engasgado com o seu orgulho, ele não olhou para o corredor. Do lado de fora da porta entreaberta, esfregando meticulosamente a janela de vidro com um jornal velho, estava Dona Marlene. A mulher de 68 anos não disse uma palavra. Mas ela ouviu o choro contido do diretor. O que o gênio europeu, com todo o seu currículo impecável, não fazia ideia, é que a mulher de mãos calejadas limpando o vidro da sua diretoria escondia um segredo enterrado há décadas. Um segredo que carregava em latim perfeito, o carimbo de um doutorado em Roma. Volto à exata fração de segundo onde o nosso mundo colidiu, aquele gancho onde o tempo parou. O ar fugiu dos meus pulmões e se recusou a voltar por 3 longos e agonizantes segundos. Sala dos professores, 11h16 da manhã. O cheiro de cera de assoalho e café requentado pairava no ar. A janela de vidro duplo brilhava, imaculada. Ao lado dela, o balde amarelo da marca Karcher com a água já turva, e o pano azul marinho perfeitamente dobrado na borda. A 3 metros da minha imponente mesa de mogno estava ela, Dona Marlene, imóvel. As mãos calejadas e úmidas cruzadas docemente na frente do avental. Não era uma postura de submissão servil, mas uma quietude de quem conhecia o silêncio profundo. Uma disciplina que mais tarde eu descobriria ter sido forjada no rigor monástico de Vallombrosa, na Toscana. No remoto ano de 1979, minha voz, sempre tão impostada, saiu como um sussurro trêmulo. Todo o meu orgulho italiano de homem letrado sangrava ao ser desafiado dentro da minha própria fortaleza linguística. Dona Marlene. Eu gaguejei, o rosto ardendo. Como, a senhora, onde aprendeu isso? Ela não respondeu de imediato. Apenas esperou. Os olhos serenos, sem um pingo de deboche ou triunfo. Apenas a paciência de uma rocha diante das ondas. Eu precisei puxar o ar com força. Apoiei as mãos na mesa, levantei-me da cadeira de couro e caminhei 6 passos lentos até a minha estante de carvalho maciço. Meus dedos, frios de nervosismo, procuraram a lombada verde escura. Puxei de Offices, de Cícero. Uma edição bilingue raríssima da Loeb Classical Library, impressa em 1968, que eu mesma havia trazido de Roma na minha mala em 86. Folheei até a página 124, parágrafo 24 do livro 3. Uma armadilha intelectual. A passagem clássica, intrincada, sobre o embate entre a justiça e a utilidade. Estendi o livro aberto para ela. O pânico já se misturava à desconfiança na minha garganta. Dona Marlene. Traduz para mim, dona. Leia.
Ela secou as mãos no avental antes de tocar o papel, segurou o livro com uma firmeza profissional, o toque de quem reverencia o objeto. Não procurou óculos em nenhum bolso, seus olhos não precisavam de lentes. O silêncio reinou por 12 segundos. Eu observei o olhar dela varrer a página da direita para a esquerda na velocidade instintiva de quem já havia dissecado Cícero centenas de vezes na vida. Então ela levantou o rosto e traduziu para o português direto, sem gaguejar, sem hesitar em uma única vírgula. Padre. Cícero argumenta neste parágrafo que o aparente conflito entre o honesto e o útil não passa de uma ilusão filosófica. Tudo que é verdadeiramente útil é honesto, e tudo que é honesto é útil, pois a virtude e a utilidade coincidem perfeitamente na ordem cósmica e racional dos estoicos. O autor aqui tece uma crítica ferrenha aos filósofos epicuristas, que insistem em separar a ética do pragmatismo. É a clássica posição estoica romana, herdada diretamente de Panécio de Rhodes. Posso continuar a leitura do próximo parágrafo, se o senhor quiser. Meus joelhos cederam. Eu desabei de volta na cadeira. O terceiro plot twist me atingiu como um soco no estômago. Eu estava diante de um assombro. Em um ato de desespero para provar a mim mesmo que aquilo era um truque, alcancei o segundo livro, Confessiones, de Santo Agostinho. A edição crítica latina de Pierre de Labriole, publicada pela Belles Lettres em 1925. O nível de dificuldade aqui era abissal. Um latim patrístico do século IV, afogado em uma sintaxe complexa e poética. Abri no livro 10, capítulo 27. A famigerada e bela passagem Cero te amavi. Empurrei o livro velho pela mesa. Marlene o pegou. Quando seus olhos bateram no texto, um sorriso minúsculo, quase imperceptível, desenhou-se no canto da sua boca. Não era o sorriso de quem vence um debate. Era o sorriso terno de quem reencontra um velho amigo, um texto amado e conhecido de cor há 35 anos. E com uma fluência que faria os anjos chorarem, ela declamou: Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. E eis que estavas dentro de mim, e eu estava fora de mim, e fora te procurava. De repente, ela pausou. A voz, que antes fluía como um rio, tornou-se contida e delicada. Padre, com o perdão da intromissão. Aqui, no parágrafo 11. O senhor costuma usar a tradução da Edições Paulinas de 1987 para as suas aulas. É que a tradução deles diz coram deu. Mas o texto original, como o senhor vê aqui nesta edição de Labriole, diz claramente in conspectu Dei. São construções fundamentalmente diferentes. Coram Deo significa estar diante de Deus em um sentido meramente espacial físico. In conspectu Dei é estar sob o olhar de Deus, em um sentido moral, de um observador íntimo que perscruta a alma. Agostinho usa a segunda expressão porque ele está falando de profunda vergonha interior, não de onde ele estava posicionado. A tradução das Paulinas erra essa nuance grotescamente. Eu fiz questão de corrigir essa passagem na minha tese de doutorado em 1989, lá pela página 147. Senti o sangue sumir do meu rosto. Minhas mãos ficaram dormentes. Doutorado. Em 1989. Marlene tinha apenas 32 anos naquela época. Eu engoli em seco, o gosto amargo da minha própria ignorância rasgando a garganta. Dona Marlene, minha voz não passava de um fio, quebrado e patético. A sua tese de doutorado foi defendida onde? Ela baixou os olhos para o avental. 8 segundos de um silêncio esmagador. O tempo exato que uma mulher precisa para desembrulhar 32 anos de um segredo guardado a 7 chaves. Padre. Eu estudei na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, Departamento de Filologia Clássica. Defendi a tese no dia 23 de junho de 1989. Recebi nota máxima, summa cum laude. Meu orientador foi o professor cardeal Augusto Bernardini. O mesmo cardeal que, se não me engano, orientou o seu mestrado em filosofia tomista 4 anos antes. Minha tese foi sobre o vocabulário penitencial em Augustinus, 412 páginas.
O senhor pode encontrá-la catalogada na Biblioteca Apostólica Vaticana sob a assinatura B.A. Velite, Mod. 3417. Eu sou a doutora Maria Krieger. Eu cobri o rosto com as duas mãos. Fechei os olhos com tanta força que vi flashes de luz. Puxei o ar, lutando contra o choro. A memória do cardeal Bernardini me invadiu. Os mesmos corredores em Roma. As mesmas aulas pesadas. Eu e Maria fomos lapidados pela mesma mão. A diferença brutal? Ela havia saído de lá com louvores máximos. Eu, apenas com um cum laude comum. Pega o lenço, minha filha. Segura firme aí. Vamos lá, porque a vida tem dessas. A mulher que o grande padre Aldo desprezou e tratou como invisível por 31 anos foi aluna do próprio mestre dele em Roma. E pior, ela era brilhante. Muito melhor que ele. Respira fundo, que o golpe final ainda nem foi dado. O quarto plot twist veio não com estrondo, mas com a suavidade de uma prece. Marlene deu um passo à frente, a voz baixa, acolhedora. Padre Aldo, por favor. Eu não vim aqui para esfregar títulos na sua cara. Eu não vim atrás de holofotes, de reconhecimento acadêmico ou de salário de doutora. Doutora Maria Krieger morreu de propósito em 1994, quando eu desci do ônibus em Curitiba. Eu estou quebrando meu silêncio apenas para oferecer ajuda àqueles 6 meninos do certame, porque acabei de ouvir pela porta entreaberta que o senhor ia cancelar tudo. Principalmente por causa do Henrique Andrade. Eu conheço o Henrique pessoalmente. Tirei as mãos do rosto, os olhos já marejados, vermelhos. Maria, me perdoe. Dona Marlene, como a senhora conhece o Henrique pessoalmente? Marlene desviou o olhar para a janela embaçada, onde o frio de Curitiba castigava as árvores lá fora. Um véu de tristeza cobriu sua expressão serena. Padre, o Henrique tem 17 anos hoje. Ele é filho do desembargador Maurício Andrade do TJPR. Mas ele também é o irmão mais velho do pequeno Bernardo. O Bernardo morreu no dia 4 de novembro de 2021, com apenas 12 aninhos, de leucemia mieloide aguda no Hospital Pequeno Príncipe. Eu fui ao velório dele, padre. Fui escondida, no dia 6 de novembro. Sentei lá atrás na última fileira de avental para ninguém me notar. O Bernardo estudou aqui no Medianeira entre 2015 e 2019. E ele, um menino tão miúdo, me cumprimentava todos os dias no corredor em alemão. Guten Morgen, Frau Marlene, ele gritava, sorrindo. Eu respondia, também em alemão, Guten Morgen, mein Kind. O Bernardo era uma criança formidável, padre. Ele falava italiano e alemão aos 6 anos de idade porque a mãe, Dona Adriana, ensinava em casa. Quando o Bernardo se foi? Em 2022, o Henrique, que na época tinha só 14 anos, começou a parar na minha frente toda manhã no corredor. Ele olhava nos meus olhos e dizia, "Bom dia, Dona Marlene." Eu entendi na mesma hora. O Henrique adotou o costume do irmão caçula morto como uma homenagem silenciosa a ele. Já são 3 anos consecutivos. 708 bons dias. Eu contei cada um deles no meu coração. Eu quebrei. Ali mesmo, na minha cadeira de couro, cercado por milhares de livros que de repente não valiam nada. Eu, Padre Aldo Sangirardi, um homem de 67 anos, vestido com uma batina preta impecável, desabei a chorar compulsivamente diante da faxineira que conhecia as almas dos meus alunos infinitamente melhor do que eu. Dona Marlene, eu soluçava, a voz rasgando a garganta. Eu não sabia. Meu Deus, eu não sabia de nada. 31 anos, me perdoe. Marlene caminhou 2 passos lentos até a mesa. Sua voz era um bálsamo. Não chore, padre. A culpa não é do senhor. Fui eu quem escolheu a invisibilidade. Mas hoje, eu saio do meu esconderijo. Pelo Henrique. Pelo pequeno Bernardo que não está mais aqui. Eu vou assumir a turma e ensinar os 6 meninos para o certame. Mas com 3 condições.
Eu levantei o rosto molhado, assentindo repetidas vezes. Eu aceito todas elas antes mesmo de ouvir Maria. Ela balançou a cabeça suavemente. Padre, não me chame nunca mais de Maria. Me chame de Dona Marlene. Faz 31 anos que eu sou a Marlene Krieger nesta cidade. A Maria ficou sepultada em Roma, em 94. A minha primeira condição é esta. Eu continuo sendo a faxineira do colégio com meu contrato CLT. O mesmo salário suado de R$ 300 da época, corrigido para hoje. E o mesmo uniforme. Segunda condição, as aulas de latim serão das 5 às 7 da manhã, de segunda a sábado, antes do sol nascer e do horário oficial da escola, na sala 207. E eu darei essas aulas vestindo o meu avental de faxina. Terceira e última, ninguém, absolutamente ninguém fora daqueles 6 meninos, pode saber quem eu sou ou dos meus diplomas. O segredo é total, apenas entre o senhor, eu e eles, até a grande final do certame em junho. O senhor aceita? Eu aceitei as 3 condições com a cabeça, incapaz de articular palavras. Marlene assentiu. Virou-se de costas, pegou o pano úmido, recolheu o seu balde Karcher amarelo pela alça e saiu caminhando calmamente pela porta da sala dos professores, deixando para trás um rastro fraco de água sanitária. Eu fiquei sentado sozinho, por exatos 22 minutos. E chorei como não chorava há 20 anos. Chorei porque a ficha finalmente caiu. Eu havia humilhado, com sorrisos condescendentes, durante 3 décadas, a única pessoa naquele colégio bilionário que tinha mais bagagem acadêmica do que eu. Chorei porque o pequeno Bernardo, um menino levado por um câncer aos 12 anos, tinha a pureza de enxergar a humanidade gloriosa de Marlene. Enquanto eu, com 67 anos de vida, estava completamente cego pelas minhas próprias vaidades. Chorei de vergonha. Uma criança brasileira de 6 anos conversava com ela em alemão pelos corredores, e eu, o grande padre italiano com doutorado europeu, atirava-lhe bons dias genéricos e panetones baratos no Natal, sem nunca, nem por um segundo sequer, me dignara perguntar se ela falava outro idioma. O meu preconceito de classe, a minha arrogância europeia mascarada de caridade cristã, tinha sido invisível para mim, mas doía na pele de Marlene todos os dias durante 30 anos. Pega o lenço de novo, Sor. Enxuga o rosto. Imagina só a cena, aquele padre altivo italiano derretendo em lágrimas no meio daquele escritório chique. 40 anos de arrogância pura evaporando pelo ar junto com o cheiro de café frio. A vida bate sem pena quando a gente se acha maior que o outro. Vamos respirar, minha filha. Vamos continuar, porque o sol já vai nascer e a escola, a verdadeira escola da vida, tá prestes a começar lá na sala 207. 18 de março de 2024. Segunda-feira, 4h53 da manhã. O frio de Curitiba cortava o rosto, mas a sala 207 do Medianeira já estava iluminada. Marlene havia chegado às 4h40. Pegou o ônibus 029 da Vila Hauer às 4h15, encolhida no banco, e trocou para a linha 504 no centro. Na portaria, seu Aparecido Cardoso, 58 anos de idade e 19 de firma, liberou a catraca. Bom dia, Dona Marlene. Cedo hoje, hein? Brincou ele. Bom dia, seu Aparecido. Hoje sim. Reunião com os meninos, ela respondeu, com a voz mansa de quem não quer ser notada. Marlene subiu os degraus em silêncio. Entrou na sala, apagou as manchas do quadro branco com um pano úmido e abriu sua velha bolsa bege da Marisa. De lá, tirou suas relíquias intocáveis desde o Vaticano, de Oficias de Cícero, Confessiones de Agostinho, a Eneida de Virgílio e os Análises de Tácito. Colocou-os na mesa ao lado de um caderno preto e uma caneta Bic. 5 em ponto. Os 6 alunos entraram arrastando os pés. Henrique Andrade, 17 anos, foi o primeiro, carregando o peso da herança do irmão morto na mochila Adidas. Logo atrás, Camila Bertoldi. Filha de cirurgião plástico do Hospital Vita, vestia um macaquinho da reserva sob um casaco North Face de R$ 1.800, tênis Nike Air Force e batom MAC. Camila parou.
Os olhos dela escanearam Marlene em 3 segundos letais: sapato Vulcabras, uniforme cinza de limpeza, touca branca de redinha. A sobrancelha da garota arqueou. E então, o quinto plot twist, a humilhação. Camila cruzou os braços e elevou a voz. Dona Marlene, com licença. O padre Aldo disse que ia mandar uma professora substituta super especial às 5 da manhã. A senhora tá aqui para limpar a sala antes da aula começar? Rafael e Lucas soltaram risadinhas sufocadas. Beatriz e Júlia se entreolharam mudas. Henrique afundou os olhos no chão, envergonhado. Marlene não rebateu. Seu rosto não moveu um músculo. Ela deu 7 passos calmos até o quadro, destampou o marcador e escreveu com uma caligrafia cursiva impecável. Arma virunque cano, troiaia e que primos a oriz. Ela virou o corpo, cruzou as mãos no avental azul marinho. Quem traduz, fia? A voz saiu controlada, pesada. Camila empalideceu. Era a primeira linha da Eneida. É. As armas e o homem eu canto. Que primeiro da costa de Troia, gaguejou a menina. Camila, fia. Marlene corrigiu com uma suavidade letal. A ordem das palavras importa em latim porque é uma língua flexionada. Por que Virgílio escolheu começar com arma em vez de aineancano? Pensa, fia. Silêncio absoluto. Camila olhou para Rafael em pânico. Ninguém sabia. Henrique ergueu a mão direita devagar. Dona Marlene, com licença. Eu acho que sei. Posso? Pode, Henrique. O garoto respirou fundo. É porque arma começa com a primeira letra do alfabeto latino. Virgílio anuncia que vai cantar a guerra antes do homem, porque o tema da Eneida é a fundação de Roma pela guerra. É proposital. Eu li isso num comentário do Daniel Mendelson, de 2019. Ele diz que Virgílio inverte o foco de Homero, que começou com a cólera humana. Marlene deu um sorriso minúsculo. O primeiro em 31 anos de colégio. Henrique. Perfeito. Análise melhor do que muito doutorando que eu vi em Roma. Você lê Mendelson em inglês ou português? Inglês. Pai Maurício me deu um Kindle. Na verdade, o Bernardo, meu irmão que faleceu. E herdar quando entrasse aqui. Não deu tempo. Eu uso o Kindle do Bernardo. Tá com a senha dele ainda. Marlene o encarou por 3 segundos. Não falou de Bernardo. Virou pro quadro e continuou. Em 47 minutos, 3 adolescentes arrogantes viraram pó. Sem levantar a voz, Marlene dissecou Honestum versus Utile de Cícero e aplicou a pronúncia eclesiástica vaticana. Pega o cafezinho só. Vamos continuar, porque essa mulher domou a elite de Curitiba em menos de 1 hora. Mas a frase que ia mudar a vida deles veio 2 semanas depois. Sexto plot twist. 1º de abril, segunda-feira, 6h18 da manhã. Marlene servia café pilão coado no pano e pão de queijo que ela mesma assara de madrugada. Camila, agora completamente mansa, fez a pergunta que engasgava a todos. Dona Marlene, com licença. Eu pesquisei no Google ontem. Encontrei a sua tese de 89 na Biblioteca Vaticana. 412 páginas. A senhora tem doutorado na Gregoriana de Roma. Por que a senhora limpa o chão do nosso colégio há 31 anos? Podia dar aula na USP, Harvard e Sorbonne. Eu não entendo. Marlene pausou. Pousou a garrafa térmica, sentou no banco do canto e olhou para as próprias mãos. Camila, fia. Vou responder. Limpar chão também é digno. Eu escolhi. Quando vocês envelhecerem 50, 60 anos, vão entender que a escolha é um luxo. Quando se é jovem, o mundo grita na sua orelha, sobe. Vestibular, faculdade boa, carreira, casa no batel, Lexus na garagem. Eu escutei em 79. Eu subi. Fui freira em Vallombrosa. Subi pro doutorado summa cum laude. Subi até a Biblioteca Apostólica Vaticana. Aos 36, eu estava no topo. Mas o topo é frio. É solitário. Ela olhou pela janela, a voz embargada pela memória.
Existe um momento de dor onde você tem que descer. Descer não é fracasso. É sobrevivência. Eu desci em 94. Perdi alguém que eu amava em silêncio absoluto. Quando ele morreu, eu não conseguia mais subir. Vim para Curitiba. Procurei um trabalho onde ninguém olhasse duas vezes para mim. Limpar chão é o melhor trabalho do mundo para desaparecer. A invisibilidade me curou. Por 31 anos, li Cícero e Virgílio na minha cozinha e rezei pelo homem que amei. Marlene levantou-se. Até que, em 2021, o pequeno Bernardo Andrade morreu. Ele me dizia Guten Morgen, Frau Marlene todo dia. Eu chorei por 7 noites. Em 2022, o Henrique aqui assumiu o posto. 3 anos. 708 bons dias. Eu contei todos. Quando ouvi o padre Aldo cancelar o certame, eu saí do esconderijo pelo Bernardo morto. Mas em junho, volto para minha máquina Karcher. Anota, Camila, a vida vai mandar você subir. Às vezes desce. Descer é o luxo dos velhos sábios. A sala quebrou. Camila e Rafael choravam. Henrique apertava os lábios. Marlene caminhou, pôs a mão no ombro dele e sussurrou: Bom dia, dona Marlene. O Bernardo te manda um abraço lá de cima. Henrique soluçou alto. E a aula continuou. 23 de junho de 2024. Domingo ensolarado. O Centro Universitário FECAP, fincado na Avenida da Liberdade, em São Paulo, fervilhava. Era a 23ª edição do Certame Latino Nacional da SEC. O ar nos corredores cheirava a ansiedade e café expresso. 32 escolas de 15 estados diferentes enviaram suas delegações. 192 adolescentes prodígios prestes a duelar em uma prova individual e brutal de 5 horas. O desafio? Tradução pesada de Cícero, análise sintática afiada da Eneida de Virgílio, etimologia profunda de Tácito e comentário filológico de Agostinho. Eu, Padre Aldo, estava lá. O crachá de um diretor batia no meu peito, mas eu me sentia uma fraude. Havia hospedado a delegação os 6 alunos, eu e o Dr. Fernando Cardoso, nosso professor oficialmente registrado, no Hotel Bristol Liberdade. Marlene não veio. Ela ficou em Curitiba, exatamente como havia prometido. Na nossa última aula, na penumbra da sala 207, ela secou as mãos no avental e me disse: Padre, eu não vou para São Paulo. Os meninos precisam vencer essa batalha sozinhos. O que eu tinha para ensinar, eu já ensinei. Se eu for junto, eu viro uma distração, uma bengala. Eu vou ficar aqui em casa, de joelhos, rezando o Pai Nosso em latim por eles. Boa sorte, padre. A tensão dentro da FECAP era palpável. Eu rodava o saguão, o terço deslizando entre meus dedos suados. A prova começou pontualmente às 8. O relógio pareceu arrastar as horas. Henrique Andrade foi o primeiro a entregar a prova, marcando 4 horas e 47 minutos no cronômetro. Camila entregou 5 minutos depois, seguidos por Rafael, Beatriz, Lucas e, por fim, Júlia, aos 4 horas e 56. Nossos 6 campeões terminaram antes do limite. No saguão, Henrique caminhou na minha direção, o rosto pálido, mas os olhos brilhando com uma certeza assustadora. Ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido: Padre Aldo, eu fiz tudo, exatamente como a dona Marlene ensinou. Vai dar certo. Sabe como a gente diz em alemão, padre? Alles wird gut. Tudo vai ficar bem. O 7º plot twist despencou sobre nós às 19h30, no imenso auditório lotado. A comissão avaliadora, uma junta de doutores temidos da UFRJ, USP, UFMG, PUC-SP e UFRGS, subiu ao palco. O coração de todo mundo ali pulsava na garganta. Os prêmios começaram a ser anunciados. Bronze individual nacional, Lucas Cavalcante com absurdos 89,2. Prata, Camila Bertoldi, segundo lugar com nota 93,7. O auditório já urrava, mas o silêncio absoluto caiu quando o Dr. Carlos Albuquerque, da USP, ajeitou os óculos e pigarreou no microfone para anunciar o ouro individual. Primeiro lugar nacional.
A maior nota da história deste certame em 23 edições. Com a inacreditável nota de 97,4, Henrique Maurício Andrade Cardoso, do Colégio Medianeira de Curitiba. O auditório explodiu. A delegação do Medianeira pulava, chorava. O colégio levava o 9º título consecutivo, consagrado com o troféu de bronze fundido de mercúrio, de quase meio metro de altura. Henrique subiu ao palco, os passos firmes. Mariana Cardoso, apresentadora da TV Cultura que cobriu o evento ao vivo pelo programa Saber e Sabor, puxou o menino pelo ombro, o microfone em punho. Henrique, que fenômeno! Parabéns! A maior nota da história do certame. Como vocês conseguiram esse milagre, mesmo depois que a professora titular oficial do colégio infartou no começo do ano? Quem ensinou a vocês de março até agora? Henrique respirou fundo. Suas mãos não tremiam. Ele olhou para a quinta fileira, onde seu pai, o desembargador Maurício Andrade, que havia voado de Curitiba na sexta-feira com a mãe, Adriana, assistia boquiaberto. Depois, o garoto virou o rosto e cravou os olhos na lente da câmera da TV Cultura. A voz dele saiu controlada. Era a voz de um garoto que repetiu aquele discurso em silêncio durante 47 dias, só esperando o momento certo. Eu devo essa vitória a uma única pessoa. E não é ao Colégio Medianeira, embora eu agradeça pela estrutura que tive em 11 anos. E definitivamente não é ao Dr. Fernando Cardoso. Eu devo isso à dona Marlene Krieger, uma mulher de 68 anos que é a faxineira do meu colégio há 31 anos. Dona Marlene nos ensinou, todos os dias, das 5 às 7 da manhã. 28 semanas. 78 horas aula, fora do turno, escondida na sala 207. Ela deu todas essas aulas vestindo o uniforme de faxina, sem cobrar um único centavo e sem aceitar ser chamada de professora. Ela fala um latim ciceroniano impecável, com uma pronúncia que eu aposto que ninguém ali na minha cidade saberia falar igual. Dona Marlene me ensinou Virgílio em alemão, em italiano e em português. Mas mais do que isso. A dona Marlene me ensinou que a escolha é um luxo que pertence aos velhos. Henrique ergueu o pesado troféu de mercúrio na direção da câmera. Esse troféu não é meu. Ele é dela. Dona Marlene, se a senhora estiver assistindo aí na sua casa, na Vila Hauer, esse ouro é da senhora. Muito obrigado, doutora. A plateia inteira ficou de pé. Os aplausos ecoaram ensurdecedores por 3 minutos inteiros. A TV Cultura, atônita, cortou apressadamente para os comerciais. Mariana Cardoso abaixou o microfone, cobrindo a boca com a mão, em choque. Eu, sentado na segunda fileira, enterrei o rosto nas mãos. Meus pulmões travaram por 3 segundos intermináveis. E eu chorei silenciosamente. Pela segunda vez em 3 meses, o orgulho me abandonou. O doutor Fernando Cardoso, branco feito ser ao meu lado, cutucou meu ombro. Padre, quem é essa Marlene Krieger? E por que diabos o Henrique chamou a faxineira de doutora? Engoli a seco, a voz embargada arranhando a garganta. Fernando, por favor, conversamos depois. Lá atrás, na quinta fileira, o desembargador Maurício Andrade apertou a mão de Adriana com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Maurício chorava convulsivamente. Era a segunda vez que ele desabava em 3 anos. A primeira tinha sido no enterro do pequeno Bernardo. Pega o lenço, minha filha. Respira. Aquele menino de 17 anos acabou de jogar uma bomba atômica no colo do Brasil ao vivo na TV Cultura. Um campeão nacional dando o troféu para a faxineira analfabeta que o ensinou latim. Em menos de 48 horas, o país inteiro ia caçar essa mulher. Vamos continuar que o bicho vai pegar. E pegou. O 8º plot twist veio na forma de um furacão digital. Na noite de domingo, o corte da entrevista de Henrique subiu para o canal oficial da TV Cultura no YouTube. Terça-feira, meio-dia. O vídeo batia a marca absurda de 3.470.000 visualizações. A hashtag #QMeDona Marlene amanheceu em primeiro lugar nos trending topics do Twitter e ficou lá, cravada por 17 horas ininterruptas.
O campo de comentários no YouTube virou um confessionário do povo brasileiro. 48 mil mensagens. Uma senhora de Recife cravou: eu sou faxineira aposentada, tenho 62 anos. Chorei sem parar. Eu trabalhei 35 anos limpando a casa de um juiz aqui na minha cidade. O meu patrão morreu sem nunca perguntar qual era o meu nome inteiro. Essa dona Marlene me representa. Um pesquisador da USP tuitou em pânico: pessoal, eu fui atrás. Eu pesquisei Maria Krieger no acervo digital da Biblioteca Vaticana. Existe uma tese real. Essa mulher é um gênio, estou em choque. Até um padre em Manaus deixou sua penitência pública. Eu também sou jesuíta italiano, como o diretor da escola. E reconheço de longe essa arrogância acadêmica. Esse menino de 17 anos viu o sagrado onde eu falhei em enxergar em 40 anos usando batina. O nono plot twist desceu como um raio quando a Folha de São Paulo entrou no jogo. Doutora Cláudia Bertolini, 49 anos, jornalista implacável da Editoria de Cultura, pegou um voo ponte aérea Congonhas Afonso Pena na terça-feira de manhã. Desceu no aeroporto e foi direto para o Colégio Medianeira. Às 16h12, eu a recebi no meu escritório. Cláudia, imponente num vestido cinza escuro, sentou-se à minha frente e botou um gravador Olympus ligado em cima da minha mesa. Padre Aldo. Vou direto ao ponto. A senhora Marlene Krieger trabalha neste colégio? Assenti com a cabeça, derrotado. Padre, Cláudia inclinou-se para a frente. Eu passei a manhã varrendo os arquivos da Gregoriana em Roma, com a ajuda de uma colega correspondente na Itália. Existe uma tese de doutorado lá, o vocabulário penitencial em Augustinus. Defendida no dia 23 de junho de 1989. Aprovada summa cum laude. Padre, domingo agora, quando Henrique venceu, foi o aniversário exato de 35 anos da defesa dessa tese. Eu te pergunto de novo, a Marlene Krieger, que varre esse chão, é a mesma doutora Maria Krieger de Roma? Eu congelei. A verdade emerge da terra sozinha, exatamente como Marlene havia profetizado. Minha voz saiu embargada, implorando por clemência. Doutora Cláudia, por favor, eu te peço piedade. Deixe-me conversar com a dona Marlene primeiro. Ela precisa consentir com isso antes dessa exposição gigantesca. Foram 31 anos de silêncio absoluto. Ela merece respeito. Eu te imploro, me dê 48 horas. Cláudia parou o gravador. Seus olhos se amoleceram um pouco. Padre. Eu publico na quinta-feira, às 8 da manhã. O fato já é público, não posso segurar a notícia. Mas a decisão de como a doutora Marlene vai ser exposta é dela. Combinado? Assenti. Cláudia recolheu suas coisas e saiu. Eu pulei da cadeira, peguei as chaves do Renault Sandero velho do colégio e voei para a Vila Hauer. O 10º plot twist me aguardava no modesto número 1124 da rua João Tortato. A casa era singela, térrea, pintada num tom amarelado. 67 metros quadrados, comprada a duras penas por R$ 38.098 e quitada 20 anos depois. O portão de ferro verde musgo abriu suavemente. No jardim a vida pulsava, uma imensa mangueira de 28 anos no quintal e um pé de pitanga de 19. Na pequena varanda, 3 grandes vasos de barro abrigavam manjericão, hortelã e alecrim. O perfume era inebriante. Marlene me recebeu sem espanto. Ela trouxe uma bandeja com chá de camomila fumegante, servida em delicadas xícaras de porcelana Seymann alemã, herança da mãe dela, Dona Elga, que havia partido para o Alzheimer em 2009. Sentei-me na cadeira de palha da varanda. Marlene sentou-se na cadeira gêmea, ao meu lado, quase tocando as folhas do manjericão. O vento do final de junho trazia o frio cortante de Curitiba. Despejei tudo, confessei a visita da Cláudia. O vírus na internet. A matéria que sairia em 72 horas. Marlene escutou tudo durante 5 minutos. Sem me interromper, bebeu um gole curto de chá. Quando terminou, o rosto dela estava sereno, ancorado em uma paz que eu não compreendia. Padre Aldo.
Eu sabia que esse furacão ia chegar. A voz dela era calma como água de poço. Você reparou? O dia 23 de junho também foi o aniversário da defesa da minha tese em Roma, 35 anos atrás. Você acha que é mera coincidência, fia? Não, é o universo tecendo as pontas soltas. O Henrique venceu a batalha dele no mesmo exato dia em que eu venci a minha, na Gregoriana. O cardeal Bernardini, que nos deixou em 2008, deve estar sorrindo lá de cima. O padre Stefano, também. A repórter chegou para costurar a verdade, padre. Eu vou conversar com ela. Não se preocupe. Minha voz falhou miseravelmente. O arrependimento transbordava dos meus olhos. Maria. Dona Marlene. São 31 anos. Por quê? Pelo amor de Deus, eu nunca tive a decência de te ouvir explicar o porquê. Eu sei, você me disse que amou um padre que morreu. Mas 31 anos se humilhando, limpando aquele chão de joelhos, é uma eternidade. Por que tanto sacrifício, Maria? Marlene pousou a xícara no pires. O som da porcelana quebrou o silêncio do jardim. Ela olhou para a mangueira velha. E então, pela primeira vez em 32 anos, a mão direita dela tremeu. Era a mão de uma mulher prestes a rasgar o próprio peito e contar a sua história pela primeiríssima vez. Pega o lenço, Sor. Aperta no peito. Naquela varandinha humilde da Vila Hauer, enquanto o chá de camomila esfriava, a Marlene desembuchou em 2 horas e 40 minutos o que ela engoliu em seco por 31 anos. Vamos continuar, fia, porque a confissão dessa mulher vai te quebrar no meio. A luz do fim de tarde pintava a varanda da Vila Hauer de tons alaranjados. O vento frio balançava as folhas do pé de pitanga. Marlene serviu mais chá de camomila. O silêncio entre nós não era mais um abismo de arrogância, mas o prelúdio de uma confissão há muito aguardada. Padre. A voz dela era mansa, carregada de uma vida inteira. Eu nasci no dia 7 de março de 1957, lá em Pomerode, Santa Catarina, filha de alemães. Meu pai, o Dom Werner, era pedreiro, erguia aquelas casas em Chaimel. Minha mãe, Dona Elga, era doméstica. Nós éramos uma família católica fervorosa, convertida do luteranismo na década de 50. O sonho da minha mãe sempre foi ter uma filha freira. Ela não pôde seguir essa vocação porque os pais a obrigaram a casar aos 17 anos. Então, o sonho dela virou a minha obrigação. E eu, como filha única no meio de 3 irmãos homens, obedeci sem questionar. Eu vivi o sonho dela até os meus 36 anos. Ela bebeu um gole do chá, os olhos perdidos na lembrança. Aos 22 anos, em 79, eu entrei para a Ordem das Beneditinas de Vallombrosa, na Toscana. Atravessei o oceano num navio da Itália Line, de Santos até Gênova. 22 dias no mar. Lembro de ver os golfinhos pulando no Atlântico enquanto eu chorava de saudades de Pomerode na minha cabine. Em 1982, a Madre Superiora viu algo em mim e me mandou para Roma. Fui estudar filologia clássica na Gregoriana. Foi lá que o cardeal Bernardini, o mesmo que orientou o senhor, virou o meu mestre. Defendi o meu doutorado em 89, com um louvor máximo. 412 páginas sobre o vocabulário penitencial de Santo Agostinho. No mesmo ano, aos 32 anos de idade, virei pesquisadora visitante da Biblioteca Apostólica Vaticana, catalogando manuscritos do século IV. Marlene deu um suspiro longo e pesado. A Camila me perguntou na sala de aula por que eu havia descido desse topo, Padre Aldo. Eu respondi para ela, e agora eu respondo pro senhor. A primeira lágrima escorreu pelo rosto calejado de Marlene. Ela a secou com um guardanapo de pano branco que tirou do bolso do avental. Em maio de 89, faltando 3 meses para minha defesa, o Vaticano colocou um pesquisador para trabalhar na mesa ao lado da minha. Padre Stefano Beltrame. Ele era um jesuíta italiano de Bolonha. Tinha 39 anos. O especialista do Vaticano em Tertuliano e Cipriano. Nós trabalhamos lado a lado durante 4 anos. E a nossa amizade, padre? A nossa amizade virou um afeto silencioso, profundo. E esse afeto, sem que a gente percebesse,
se transformou no amor mais devastador e impossível do mundo. Marlene apertou a xícara com as duas mãos, como se a porcelana pudesse ancorá-la na realidade. Com o devido respeito, Padre Aldo, eu, uma freira beneditina com votos perpétuos, amei perdidamente um padre jesuíta que também tinha votos perpétuos. O Stefano sabia do meu amor, e ele me amava de volta com a mesma força. Nós nunca nos tocamos, padre. Nunca. Nós nunca ousamos falar a palavra amor em voz alta. A gente apenas trabalhava a 1 metro de distância, mergulhados no silêncio rigoroso dos manuscritos, sabendo que o nosso sentimento era uma sentença. Eram os olhares que duravam um segundo a mais nos corredores, as mãos que quase se encostavam na hora de passar um papiro secular. As risadas abafadas quando um de nós contava uma piada acadêmica sobre os estoicos. Tudo em nós era silencioso. Tudo era estritamente proibido. E tudo era brutalmente real. Marlene começou a chorar, um choro doído que vinha da alma. E eu, Padre Aldo San Girardi, que nunca havia chorado 2 vezes no mesmo ano, desabei junto com ela. As folhas do manjericão balançavam suaves no vento de Curitiba. Em maio de 93, numa segunda-feira chuvosa, o Stefano não apareceu para trabalhar. A madre me mandou um telegrama naquela mesma tarde. Padre Stefano Beltrame internado no Policlínico Gemelli. Leucemia mieloide aguda promielocítica. Prognóstico de 3 a 6 meses. O Stefano tinha só 43 anos, padre. Ele era forte como um touro, mas a leucemia foi mais rápida. Marlene enxugou o rosto com as costas da mão livre, a voz tremendo a cada palavra. Ele definhou. O Stefano fez quimioterapia durante maio, junho e julho. O corpo dele não respondeu. A Madre Superiora me permitiu viajar de Vallombrosa a Roma toda quarta-feira. Em 7 meses, ele perdeu 32 quilos. Os cabelos negros caíram inteiros. Os olhos que eram tão cheios de vida quando liam Cipriano afundaram no crânio. A pele dele ficou amarela como cera velha, mas a mente dele continuou brilhante, lúcida até o último suspiro. Marlene fechou os olhos com força, revivendo a cena que a assombrava há 31 anos. Dia 17 de novembro de 93. Quarta-feira. 14 horas e 47 minutos. O Stefano morreu segurando a minha mão direita, no leito do quarto 217. O hematologista dele e a enfermeira estavam lá e viram tudo. E o senhor sabe quais foram as últimas palavras dele, padre? Eu neguei com a cabeça, incapaz de articular qualquer som. Foram em latim. Ele apertou a minha mão, olhou fundo nos meus olhos, com o último fio de força que tinha no peito, e sussurrou: Maria, Cero te amavi. Tarde te amei. O soco no meu estômago me fez dobrar o corpo para frente. A citação direta da passagem mais famosa de Agostinho. A mesma passagem que Marlene traduzira para mim na sala dos professores meses atrás. O Stefano, padre, ele usou o latim agostiniano para confessar o seu amor por mim nos seus últimos 5 segundos de vida, depois de 4 anos inteiros de silêncio torturante. Eu chorei por 12 horas seguidas no hospital naquela noite. E quando enterraram o corpo dele no cemitério Verano, em Roma, o irmão do Stefano, que era professor em Bolonha, me abraçou e disse: Doutora Krieger, o meu irmão não parava de falar da senhora. Eu não consegui responder. Eu só virei as costas e fui embora. Marlene enxugou o rosto molhado e me olhou nos olhos. Em dezembro daquele mesmo ano, eu pedi a dispensa dos meus votos perpétuos. O Vaticano me libertou no dia 14 de fevereiro de 94. Uma ironia universal que só Deus sabe explicar. 14 de fevereiro, o dia de São Valentim, o dia dos namorados. Voltei para o Brasil 14 dias depois. Cheguei em Curitiba só com uma mala preta e pequena, trazendo minhas roupas, meus 4 livros de latim, 3 fotos do Stefano, a minha tese e $300 que o cardeal Bernardini me deu. Essa casinha aqui, na Vila Hauer, era da minha falecida tia. Meu primo me cedeu em troca de eu cuidar do túmulo dela em Pomerode. Ela apontou para a mangueira no quintal. 17 dias depois que cheguei ao Brasil, eu bati na porta do Colégio Medianeira. Eu pedi a vaga de faxineira.
Por que limpar chão, Aldo de cabeça baixa, esfregando azulejo até a unha sangrar, é o método mais perfeito já inventado pela humanidade para você desaparecer do mapa. Eu não enganei o senhor com mentiras durante esses 31 anos. Eu apenas me calei e nunca corrigi a sua suposição de que eu era só uma mulher humilde e sem estudo. Foi a penitência que eu me impus. Eu acreditei, durante 3 décadas, que eu merecia passar o resto da vida de joelhos, limpando o chão, porque eu fui covarde demais para amar o Stefano enquanto ele ainda estava vivo e saudável. Mas o Bernardo, aquele menininho loiro que morreu de câncer em 2021 e que me dava bom dia em alemão. E agora o irmão dele, o Henrique, que assumiu os bons dias e me arrastou para a sala de aula de novo. Os dois me curaram, padre. A minha penitência de 31 anos acabou. A minha dívida tá paga. E padre Aldo fia. Eu te peço perdão, do fundo do meu coração, por nunca ter te confessado tudo isso. Foi a gota d'água. Eu, padre Aldo Sangirardi, 67 anos de idade, envergado numa batina preta impecável de R$ 1.000, o italiano mais arrogante e letrado de Curitiba, levantei-me da cadeira de palha. Dei um passo à frente e me ajoelhei. Meus 2 joelhos bateram com força no chão de cerâmica vermelha da varanda da Villa Hauer. Peguei a mão direita de Marlene Krieger, a mesma mão direita que segurara a mão de Stefano Beltrame no leito de morte, e a beijei. Um beijo profundo e reverente, como um sacerdote recém-ordenado beija as mãos consagradas de um bispo. Minha voz saiu rasgada, estraçalhada pelo choro. Suor Maria. Doutora Krieger. Dona Marlene. Sou eu quem te implora perdão. Me perdoa por 31 anos de cegueira e arrogância. Me perdoa em nome do cardeal Bernardini, que moldou nós dois lá em Roma e só pôde se orgulhar da senhora. Me perdoa em nome do padre Stefano Beltrame, que te amou até a última batida do coração. Me perdoa em nome daquele anjinho de 12 anos, o Bernardo, que enxergava com pureza a majestade que eu desprezava. Me perdoa, Maria. Por tudo. Marlene pousou a mão esquerda e calejada no meu rosto. Com a mão direita que eu ainda segurava, ela levantou meu queixo suavemente. Os olhos dela transbordavam uma compaixão divina. Aldo, fia. Levanta desse chão. Sacerdote não se ajoelha para nenhum ser humano, só para Deus. Levanta, levanta. Eu já te perdoei no dia em que você pisou no Brasil, menino bobo. Vem, senta aqui. Vamos terminar esse chá e bolar o plano para conversar com aquela jornalista de manhã. O mundo vai girar agora, padre. E nós temos que estar de pé. Levantei-me cambaleando e sentei de volta. Aquele foi o chá mais libertador da minha vida. Nós conversamos até a meia-noite, sobre Agostinho, sobre o Stefano, sobre a vida. Quando voltei para a residência dos jesuítas, dirigindo o sandeiro de madrugada, pela primeira vez em 20 anos, eu rezei um terço inteiro em voz alta fora da capela, chorando feito uma criança lavada pela chuva. Pega o lenço, minha filha. Enxuga bem os olhos, que o final ainda reserva o golpe de misericórdia. Em julho, a matéria saiu na capa da Folha de São Paulo. O Brasil inteiro caiu de joelhos diante dessa história. Mas o grande desfecho, aquele que encerra o ciclo, acontece em outubro, quando os portões de Roma se abrem novamente. A edição impressa da Folha de São Paulo de sexta-feira, 28 de junho de 2024, pesava nas mãos do Brasil inteiro. A manchete de capa, em letras garrafais, gritava: a faxineira doutora, a história de Maria Krieger, doutora da Gregoriana que escolheu limpar chão por 31 anos em Curitiba. Foram 4 páginas inteiras de caderno especial e 7 fotografias. Cláudia Bertolini, a repórter implacável, havia entrevistado Marlene por 6 horas na varanda da Villa Hauer. Marlene contou cada detalhe, exceto o nome de Stefano Beltrame. Em respeito à família dele em Bolonha, pediu que o homem que amara fosse citado apenas como um jesuíta italiano falecido em 93. Cláudia honrou a promessa. O impacto foi um terremoto de escala global.
A matéria foi parar na capa de 47 jornais nacionais. O The Guardian traduziu a história para o inglês. O La Repubblica na Itália estamparia o rosto dela. O jornal alemão cravou: Dai Putifrau Doctorin aos Pomerode, a faxineira doutora de Pomerode. No dia 5 de julho, o Vaticano, através da Pontifícia Universidade Gregoriana, soltou uma nota oficial declarando que a doutora Maria Krieger é uma das mais brilhantes filólogas do século XX. O 11º plot twist foi uma avalanche de redenção acadêmica. A Sorbonne Université, em Paris, ofereceu R$ 78 mil para um ciclo de palestras. Heidelberg, na Alemanha, enviou um convite formal de R$ 240 mil para uma cátedra de 3 meses. Cambridge a queria. A Universidade Federal do Paraná ofereceu o cargo de titular vitalícia, rasgando a necessidade de concurso. A própria Gregoriana de Roma implorou o retorno dela com salário europeu e uma casa no bairro histórico de Trastevere. Marlene recusou todos. Escreveu cartas manuscritas, a bico de pena, no idioma de cada universidade, agradecendo educadamente. No dia 30 de julho, ela sentou no meu escritório. Aldo, fia, ela disse, com a tranquilidade de quem já encontrou a paz. Eu não vou abandonar a minha máquina Karcher. Limpar aquele chão me curou da dor de perder o Stefano. A máquina e eu somos amigas íntimas. Eu aceito dar 3 aulas de latim por semana aqui, mas nas terças, quintas e sábados, eu continuo batendo ponto de avental. Eu não pisquei, aceitei na hora. A faxineira doutora passava a integrar o corpo docente, recebendo o mesmo salário dos titulares para dar aulas nas segundas, quartas e sextas. Mas a redenção não parou por aí. O 12º plot twist bateu na minha porta no dia 14 de agosto. Henrique Andrade, o menino de 17 anos, de cabeça baixa. Padre Aldo, com licença. O rapaz parecia carregar o peso do mundo. Meu pai, o desembargador Maurício, leu a matéria. Ele não dorme direito há semanas. No domingo passado a gente foi visitar o túmulo do Bernardo. Meu pai chorou na frente da lápide e disse, Henrique, eu condeno e absolvo pessoas todo dia. Mas eu passei 5 anos direto por aquela portaria, entregando seu irmão para estudar, e nunca olhei nos olhos da doutora Marlene achando que ela não passava de uma esfregona. O Bernardo via o que eu não via. Me ensina a enxergar, filho. Padre, a minha família quer ir lá na casa da dona Marlene pedir perdão. O senhor nos leva? Eu levei. Sábado, 3 da tarde. A família Andrade inteira desceu do carro na frente da casa de muros verdes. Maurício, enfiado num terno cinza impecável, engoliu o orgulho. A esposa Adriana e a filha Camila traziam um buquê imenso de margaridas brancas, a flor que o pequeno Bernardo costumava plantar no jardim antes de a leucemia levá-lo. Maurício sentou na cadeira de palha da varanda. O desembargador tremia. Doutora Krieger, com todo o respeito. Eu humilhei a senhora com a minha cegueira. Eu nunca te dei um bom dia em 5 anos. O meu menininho enxergava o mundo melhor do que eu. Me perdoe, doutora. Marlene segurou a mão do juiz. Desembargador. O senhor não tem o que se perdoar, porque fui eu quem escolheu a invisibilidade. Mas se o peito dói e o senhor quer fazer algo para sarar, faça o bem. Adote um aluno pobre. Pague uma bolsa integral aqui no Medianeira no nome do Bernardo. O senhor tem dinheiro para isso. Pode fazer, fia? Maurício sacou o celular ali mesmo na varanda. Em 17 minutos, transferiu o valor integral do ano e mandou seu advogado abrir a Fundação Bernardo Andrade. O primeiro bolsista, o 13º plot twist foi Davi Souza. Um menino de 12 anos, filho de uma empregada doméstica do Pinheirinho, que havia ganhado um concurso de redação estadual dizendo que queria ser historiador por causa das histórias do pai pedreiro que morrera num andaime. Marlene o apadrinhou pessoalmente. Pega o lenço só. Vamos lá, porque a senhora Marlene tá arrumando as malas para Paris. Em outubro, a Sorbonne convocou Marlene para o Congresso Internacional de Filologia Clássica. Ela aceitou com a condição de que seria uma única palestra de 50 minutos, e depois voltaria para suas plantas na Vila Hauer.
Dia 22 de outubro. Anfiteatro Richelieu, erguido em 1635. 480 acadêmicos da elite mundial. O reitor da Sorbonne abriu a sessão em francês. Marlene entrou no palco. Vestia um tubinho preto singelo que comprará nas Casas Bahia por R$ 89. Recusará o vestido Chanel oferecido pela universidade. Calçava o inconfundível sapato Vulcabras preto da faxina. O cabelo grisalho estava preso num coque, sem maquiagem, apenas os brincos de prata da sua mãe. A plateia calou. Eu estava na primeira fileira ao lado do desembargador Maurício, que havia pago as passagens da família inteira, e de Henrique, que segurava outro buquê de margaridas de Paris. Marlene pegou o microfone. O silêncio durou 5 segundos eternos. O 16º plot twist foi dito no microfone, numa voz que ecoou por séculos de história. Honoratissimi collegae. Ego sum Maria Krieger, Doctor Philologiae et Classicae, in Pontificia Universitate Gregoriana anno millesimo nongentesimo octogésimo nono. Odi redeu. Honoradíssimos colegas. Eu sou Maria Krieger, doutora em Filologia Clássica pela Gregoriana de Roma no ano de 1989. Hoje eu retorno. A Sorbonne inteira levantou. Foram 4 minutos e 17 segundos de aplausos ininterruptos, o maior da história do Anfiteatro Richelieu. Cardeais bateram palmas. Reitores aplaudiram de pé. E eu chorei de soluçar. Marlene palestrou por 56 minutos cravados. Dissecou a passagem de Santo Agostinho, Cero te amavi. Tarde te amei. As últimas palavras do seu Stefano, ditas 31 anos antes. Ela não falou o nome dele, mas a alma dela sangrou no palco. Mas a vida é tecida por uma mão invisível, só. Na sala lateral, após a palestra, veio o golpe final. O 17º plot twist. Um senhor de 65 anos se aproximou. Dr. Giancarlo Beltrame, da Universidade de Bolonha. O irmão de Stefano. Ele tremia da cabeça aos pés. Sentou de frente para ela e abriu uma maleta Bottega Veneta de onde tirou um caderno preto de couro esgarçado. Doutora Krieger. Meu irmão Stefano me deixou os diários dele antes de a leucemia levá-lo. Eu li esse caderno quando a nossa mãe morreu. Eu nunca soube onde procurar a senhora. Tem mais de 30 menções ao seu nome aqui. Eu vou ler uma. Giancarlo abriu na fita branca. A voz falhou ao ler a caligrafia do irmão morto, 18 de junho de 1993. Trabalhei ao lado de Maria hoje. 4 horas de silêncio absoluto. Apenas olhares. Maria de Pomerode. A mulher que amo em silêncio para não romper meus votos perpétuos. Eu rezo toda noite para Deus me perdoar esse amor. Eu não posso falar, e o peito dói de não falar. Cero te amero force. Talvez tarde eu te amarei, Maria, quando formos velhos. Giancarlo fechou o caderno e colocou no colo de Marlene. O meu irmão te amou num silêncio profundo, doutora. O Jornal do Brasil me mostrou onde a senhora estava. Eu vim a Paris só para te devolver esse caderno. Marlene segurou o diário com as 2 mãos. As lágrimas que ela engoliu por 30 anos escorreram soltas. Giancarlo, ela sussurrou, eu também o amei no escuro. 3 décadas. E a gente foi covarde junto. Mas a gente amou. Muito. Henrique se aproximou, chorando, entregou as margaridas brancas de Paris e disse: Dona Marlene, o Bernardo manda um beijo. A senhora me ensinou que a escolha é um luxo. Eu avisei meu pai. Não vou mais fazer direito. Vou cursar letras clássicas. Quero a minha vida profissional inspirada na senhora. A senhora me abençoa? Marlene puxou a cabeça do menino, encostou na dela e abençoou em latim, no meio do choro de todo mundo. 24 de dezembro de 2025. Véspera de Natal. A varanda da Casa Amarela da Vila Hauer, em Curitiba. O quintal iluminado por velas sob a mangueira velha. Uma mesa rústica de madeira acolhia 12 pessoas.
Marlene na cabeceira, majestosa aos 69 anos. Eu, Padre Aldo, agora aposentado e vivendo na Itália, havia voado 12 horas só para estar ali. A família Andrade estava inteira ali, com Henrique já cursando letras na PUC e a foto do pequeno Bernardo no centro da mesa com uma vela acesa. O menino Davi, o primeiro bolsista, sorria comendo apfelstrudel. Giancarlo voou de Bolonha com a esposa. E a jornalista Cláudia bebia vinho rindo alto. Marlene levantou a taça de cristal que era de sua mãe alemã. Minha família misturada. Eu fui a Paris e voltei para essa mangueira velha como uma mulher que aprendeu na dor, que a escolha é mesmo o luxo dos velhos. Saúde ao Stefano lá no céu, o jesuíta teimoso que esperou 31 anos para me dizer que me amava. Saúde ao nosso Padre Aldo, que aprendeu a chorar nessa mesma varanda. Saúde ao Henrique e à Margarida branca do nosso anjinho Bernardo que ilumina essa mesa. Freud Weihnachten. Buon Natale. Feliz Natal. 12 taças tilintaram, criando um som claro e puro. Uma brisa de Curitiba agitou os pés de Manjericão. E em algum lugar, por trás das estrelas mais brilhantes, Stefano pegou a pequena mão de Bernardo e sorriu, sussurrando ao vento: "Estou feliz, Maria." Estou feliz. Um final maravilhoso, não é? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima história cativante e emocionante.